muito difícil falar sobre isso, porque ainda dói muito. Eu acho que vai doer sempre. Em setembro agora desse ano, em setembro agora fez um ano que eu perdi minha mãe. E foi 5 dias antes do meu aniversário. Nem que eu quisesse, eu poderia esquecer essa data. Nem que eu quisesse. Foi muito difícil porque hoje eu já não tenho a minha mãe e o meu pai. Hoje eu me sinto sozinha no mundo. Eu me sinto muito desprotegida. Porque, primeiro, eu perdi meu pai que eu amava. Meu pai que sempre foi tudo pra mim. Quando eu perdi meu pai, pensei que eu não fosse aguentar. Foram 6 meses dentro de um hospital vendo ele definhar, pouco a pouco, até ficar fraquinho. E quando ele deu o último suspiro, eu estava segurando nas mãos dele. Eu, minha irmã e minha mãe. E eu fiz de tudo, chamei o enfermeiro porque eu achei que a máquina que estava ajudando ele a respirar pudesse, sei lá, pudesse fazer um milagre. Isso não aconteceu. Foi muito difícil, foi muito dolorido, mas mesmo assim, eu ainda tinha a minha mãe para chorar no ombro, no colo. A minha mãe existia, então, nesse momento, a partir daí, a minha vida não era mais a mesma, mas ainda tinha a minha mãe, que eu podia contar, que eu podia simplesmente chorar no colo, não precisava dizer nada, mas ela estava ali para me amparar. E hoje eu não tenho nem a minha mãe, eu não tenho ninguém. E a morte da minha mãe foi muito difícil também, porque ela também morreu ao redor das filhas, em casa. E assim, foi muito difícil porque ela sofreu demais. É muito difícil você ver uma pessoa que você ama sofrendo e não poder fazer nada para aliviar aquela dor. E uma coisa que me marcou muito foi que na véspera dela falecer, ela estava gemendo de dor e eu estava segurando nas mãos dela. Isso já era de madrugada. E aí, eu segurando nas mãos dela, eu fechei os olhos e comecei a orar, pedir a Deus que livrasse minha mãe daquela dor. Eu queria minha mãe pra mim. Eu não queria que ele levasse minha mãe, mas eu queria que ele livrasse ela daquela dor. Aí eu fechei os meus olhos e comecei a orar, pedir a Deus. E aí a minha mãe, mesmo gemendo de dor, ela abriu os olhos e falou: filha, vai dormir, vai descansar. E aí, na minha cabeça, eu pensei assim: ela tá pensando que eu tô cochilando. Então, eu falei: não, mãe, eu só vou dormir quando você parar de gemer, quando você parar de sentir dor. E eu fiquei com ela. Aquele momento foi a despedida, a minha despedida, e eu nem sabia que estava sendo nos últimos momentos com a minha mãe, eu nem sabia. E isso me marcou tanto, porque assim, mesmo ela sofrendo e gemendo na cama, ela pensou em mim, sabe? Ela pensou que eu estava ali sozinha, sabe? E aí ela teve a preocupação de mãe, né?
filha vai descansar, vai dormir. E na manhã desse dia, a minha mãe acabou indo embora. Sinceramente, é uma dor que eu não desejo a ninguém. Eu não tenho inimigo, mas mesmo que eu tivesse, eu não ia desejar essa dor. E eu não sei se um dia eu vou poder voltar a sorrir de verdade.